Então, pessoal, a gente ficou ainda na questão 79, na aula passada, sobre os diretórios, tá? Então, a gente vai fazer aqui só um resuminho, né? A resposta da questão é a B, deve, né? Aqui estão os dispositivos, né? Dispositivos de hardware, né? Como ele fala na questão, tá? Dispositivo de hardware barra deve, tá? O swap é aquela partiçãozinha, né? De troca com a memória, tá? Para quê? Para a gente poder carregar na memória, né? Ter aquela memória virtual maior do que a memória real, para que a gente possa estar trocando, né, com o HD partes da memória que não estão sendo utilizadas naquele exato momento. A partição de swap. Aqui é a home do root, né? A partição do root, tá? Na realidade, a gente chama de diretório raiz, né? Aqui, programas básicos, né? Sistema operacional. E aqui as configurações, tá? Ainda tem o que? Tem SBIN, tá? Tem a gente tem um monte, né? Na realidade, aí teria umas 10 partições, mais ou menos, comuns aí a todas as distribuições que a gente tem que saber, tá? Você não precisa ser o AIS do Linux, né? Mas determinadas coisas você tem que saber e não tem jeito, né? Você pode ser o maior fã do Windows do mundo, mas você tem que saber pelo menos o básico do Linux. Mais uma vez, para saber o básico do Linux, né? O que se pede, né? Principalmente no pessoal da área de suporte, o livro de Antônio já tem uma carga boa, né? Se você vai comprar alguma coisa, já tem um... na realidade, não é o livro dele que tem, na realidade, é os materiais que ele disponibiliza, né? Tem essa parte, né? Inclusive tem no EVP alguns materiais sobre Linux de graça, né? Que ele tá distribuindo, e é o suficiente para a maioria das questões, a não ser que a prova, no edital, venha dizendo que vai carregar muito, né? Sobre Linux. No mais, isso aqui já é o suficiente. Para vocês verem, né? Para reforçar aí a nossa ideia de que a cobrança de Linux também foi light, né? A gente tem outra questão, a 80, também sobre Linux. E também, bem básica sobre Linux, tá? Fala assim, ó, arquivos do Linux, como em qualquer sistema operacional, são blocos de dados armazenados em memórias auxiliares. E quando iniciam com ponto, ou seja, o que quer dizer quando um arquivo começa com um ponto, né? Na frente, tá? No Linux. Aí ele fala, é um arquivo de inicialização, somente de leitura, arquivos compactados, ocultos e mais. Se você tivesse pelo menos lido algum resuminho de Linux, você não perdia esse ponto dessa questão. Então seriam arquivos ocultos, tá? Você bota um ponto na frente no sistema operacional Linux, você está dizendo que ele é oculto, né? Diferente do Windows, né? Que você tem que configurar aquele arquivo para ser oculto. Aqui basta você colocar um ponto para que ele não seja colocado numa listagem simples, né? Você tem que forçar uma listagem para que a gente liste também os arquivos ocultos da pasta. O que fica de lição é o seguinte, essa questão, numa prova como essa, vale tanto quanto uma questão mais difícil de governança, né? Você perdeu de bobeira isso aqui, mas eu não gosto de Linux, eu não li, não deu tempo. Então, pelo menos o básico de cada matéria a gente tem que saber, né? Ter os resuminhos, mas não deu para aprofundar, se cair mais pesado eu não vou conseguir, tudo bem. Mas pelo menos se cair light assim, a gente vai conseguir matar, tá? Então, vamos passar pelo menos por toda a matéria e depois a gente segue aprofundando os assuntos que a gente acha que é mais importante. Ok? Agora, ainda na Câmara dos Deputados, a gente entra na parte de governança, tá? De governança. Governança de TI. Pessoal que é operacional, né? Que programadores, pessoal de suporte, assim, nível operacional,
não gosta disso aqui, mas tem que saber. Hoje é obrigatório. O pessoal de nível mais gerencial já vem com essa bagagem aqui, tá? O cara que é gerente da área, ele tem que conhecer isso daqui. Então, o que ele está falando? É uma questão sobre ITIL, né? Promover adições, modificações, remoções de itens de configuração e dos processos de TI com o mínimo de interrupção dos serviços no ITIL é o objetivo principal do processo. Ele está perguntando um processo específico, né? Ele não está dizendo qual é a área ainda, né? Qual é a versão do ITIL, a gente não sabe aqui se é a versão 2, versão 3, tá? Poderia ser qualquer uma das duas aqui, né? Isso aqui parece mais uma questão, né, de versão 2, né? Porque ele não coloca nada de diferente, né? Mas a gente vai ver que essa prova foi a primeira que pediu o ITIL versão 3. Isso no ano de 2007, né? A ITIL, a maioria das provas está cobrando ainda a versão 2, alguns cobram a diferença. Essa aqui já pediu, a gente vai ver na próxima questão que ela já pediu a ITIL versão 3. Para essa não interessava. O que dava para matar? Ele está falando aqui, ó, palavra-chave, itens, expressão-chave, né? Itens de configuração. Pessoal, quem gerencia esses itens de configuração, tá? Mudanças, etc., porque ele está falando o seguinte, ó, promover adições, modificações e remoções de itens de configuração. Se você fosse um cara mais ou menos atento, via assim, itens de configuração, gerência da configuração. Perfeito. Não. Por quê? Porque ele colocou o verbo, os verbos. No caso seriam os substantivos mais relacionados ao verbo. Adicionar, remover, né? E modificar. Bom, isso daqui, então, item de configuração, a gente já poderia ficar entre a A, né, e a D. Mas para fazer essas tarefas, isso aqui são mudanças, né? Aí a gente vai fechar na D. Então, quem adiciona, remove, modifica itens de configuração, quem é que autoriza isso daí, né? Na ITIL, né? Na biblioteca ITIL é a gerência de mudança. Notem também que aqui ele conservou a notação em inglês, né? Felizmente, a maioria, né, das palavras são intuitivas, é inglês técnico, né? Configuration, incident, problem, change, release, né? Então, se você souber um pouquinho de inglês, né, tem que saber até para a prova, a maioria das provas pede, mas note que ele não faz distinção entre português. Mas já tem a tradução para português, beleza. A banca preferiu a versão em inglês e ela não vai avisar. Ela vai cobrar e pronto. A banca na hora vai achar por bem cobrar em inglês, em português, de repente por causa de uma figura que não vai... não vou ter trabalho de traduzir essa figura, não. Essa figura está em inglês, vamos colocar em inglês, certo? Então aqui vai do gosto da banca, tá? Então a gente tem que saber as denominações em português e inglês, embora sejam muito próximas entre si, não devem causar problema. Você não vai perder por causa disso. Essa aqui é a questão, né, que cobra ITIL versão 3, tá? Ok? Então ele fala assim, ó, a produção e a manutenção das políticas, arquiteturas e documentos para os processos e soluções de serviços de infraestrutura de TI são orientadas no ITIL versão 3 pelo guia. Então ele está colocando aqui, né, os 5 books da versão 3, que é a versão 3, que muda completamente, né, não os processos, né, mas a concepção, a visão do modelo, né. Antes a gente tinha aquele modelo, aquela figura, né, que era tudo horizontal, aquela figura meio doida que a gente via, né. Agora não, a gente tem um círculo, né. Isso aqui se assemelha muito ao ciclo de desenvolvimento de software, né. Se vocês forem notar, esses books, né, esses livros, nessas fases, elas têm tudo a ver com o desenvolvimento de software. Só que aqui a gente não está desenvolvendo software, né? A gente está
desenvolvendo um serviço, né? Então a gente começa com strategy, né? Seria strategy? Seria o levantamento das necessidades, né? O estudo do negócio. O que a gente produz, o que a gente está precisando, quais as necessidades do nosso negócio, né? O que a gente vai atacar? Primeiro, segundo, terceiro, isso daí, né? Ou seja, é a análise, né, do negócio, que está lá no desenvolvimento de software. Depois de eu saber a análise, né, do quais são as minhas necessidades, eu vou o quê? Projetar soluções para atender as minhas necessidades. Se a gente vai falando de engenharia de software, a gente projeta softwares. Se a gente está falando de serviços, a gente vai projetar serviços. Eu vou delinear os serviços que vão atender a minha necessidade de negócio. Aí vai entrar que livro? Vai entrar o livro de design, né? Está em inglês aqui. O livro de design, de desenho de projeto, do serviço. Bom, já fiz a minha estratégia, já fiz o meu design, né? Agora eu vou passar o quê? Transition, né? Eu vou garantir que tudo esteja certo para que o meu serviço entre em operação. Tá? Então o Transition vai se encarregar dessa fase onde ele estava na fase não estava em operação, vai entrar em operação, daqui para cá tem um longo caminho, né? Essa transição todinha, né? O que vai precisar, tá na Transition, né? Veja que diferente aqui do software, né? A gente omite o quê? A parte de codificação. Não existe, né? Porque aqui não é um software, é um serviço. Você não precisa codificar o serviço, né? Então, basicamente o design, né, englobaria essa parte de codificação aí, que seria de desenhar o serviço, estaria tudo incluído. Aí você já passa logo para a transição, tá? Depois você coloca ele em operação, tá? Aí é o dia a dia da empresa, né? Dia a dia, o serviço funcionando, né? Você atendendo às requisições dos clientes, né? De acordo com aquela necessidade que foi levantada lá no Strategy, né? Então, dia a dia, atendendo chamado, incidente, passa para equipes de nível 1, equipes de nível 2, centraliza tudo, oferece estatística, né? Contabiliza. Então, a gente está na nossa fase de operação do serviço. E aí, em cima desses dados, né, de operação, a gente vai o quê? Esse serviço não é uma coisa estanque, né? Não é uma coisa estática. Esse serviço ele pode melhorar, né? Então eu vou coletar estatística para ver onde é que o serviço está fraco, onde é que o serviço está forte, onde é que eu posso melhorar, quais são as ideias, né? Ouvir os nossos colaboradores para que eles forneçam ideias para a gente. Tudo isso está aqui na operação, está sendo gerado aqui, mas a gente vai pegar esse processo de Continuous Self-Improvement para coletar isso e modificar, retroalimentar o nosso serviço para torná-lo cada vez melhor. Não é? Até ele saturar, por algum motivo, saturar não é mais necessário, a gente tira o serviço de operação. Mas a ideia, enquanto ele estiver em operação, a gente está sempre realimentando, retroalimentando ele, né, para que ele se torne cada vez melhor. Isso com base em estatística. Então, ele está perguntando o seguinte, ó, a produção de políticas, arquiteturas e documentos, tá? Você poderia ficar em dúvida entre strategy, né, e design, tá? Só que veja, quando eu faço políticas, né, ó, políticas, documentos e para arrematar arquiteturas, isso aqui não surgiu do nada. Isso aqui não surgiu do nada. Se eu já estou produzindo artefatos, né, peças, é porque veio de algum lugar. De onde é que veio? Da Strategy. Se eu vim da Strategy para chegar aqui, onde que eu gerei isso aqui? Foi no segundo passo, que é quem? O design. Então aqui eu já estou fazendo design do que eu levantei lá na minha Strategy. Ok? A nossa resposta, então, a resposta é, para essa questão de AI de versão 3, uma das poucas, né, que a gente viu até hoje. E até a próxima aula. Ok?